E essas frases, elas indicam que permanecer solteiro é um estado de privação reservado para quem ainda não está completamente formado para o casamento. E vou trazer mais um trecho do livro, que ele fala o seguinte: infelizmente, a igreja ocidental parece ter perdido essa visão da excelência do permanecer solteiro. Em vez disso, ela rotula esse estado como plano B para a vida cristã. Em um artigo clássico, Paige Brown relaciona várias maneiras comuns pelas quais as igrejas tentam explicar, com muitas aspas, por que alguns permanecem solteiros. E esse trecho é muito interessante, que ela vai relatar 4 tentativas de explicação do porquê que pessoas permanecem solteiras. Isso ela relata que é um fenômeno muito comum nas igrejas ocidentais, que é onde a gente vive. E a primeira tentativa de explicar... Parece que eu tô falando só coisa negativa do casamento, né? Mas... o propósito desse capítulo é dar o equilíbrio, né? Então, quem quiser ler o resto do livro, eu recomendo, é muito bom. Mas pro final vão ter pontos positivos também. Tem muita coisa boa, tem muito ponto positivo. Mas isso aqui é necessário para quebrar pelo menos um dos extremos, né? Então, uma das tentativas de explicação do porquê que pessoas permanecem solteiras, poxa, será que Deus não abençoa, não casa essa criatura? Uma das explicações é a seguinte: assim que você aprender a encontrar satisfação somente em Deus, Ele colocará uma pessoa especial em sua vida. Então, é uma promessa isso, né? Quando você fizer isso, quando tiver essa satisfação somente em Deus, Ele vai fazer aquilo, Ele vai te dar esse casamento, vai colocar uma pessoa especial. Isso está colocando como se as bênçãos fossem obtidas por um mérito, né? Por a gente se mostrar contente. Está colocando um padrão espiritual para alcançar, para Deus poder abençoar. Então é perigoso. E muitas vezes a pessoa ela tem uma intenção boa por trás disso, né? Falando algo assim, que é, poxa, eu quero que essa pessoa tenha satisfação em Deus. E às vezes a gente não sabe como ajudar. Às vezes a gente não sabe o que falar. A intenção, como eu falei, ela é boa muitas vezes, né? Mas é preciso ter esse cuidado, porque às vezes meias verdades, né, elas vão ter consequências, a gente querendo ou não. Uma outra tentativa de explicação é que diz, você é seletivo demais, você escolhe muito. e de novo, né, é preciso ter explorar mais os pontos dessa narrativa, né? Porque sim, é possível uma pessoa ser seletiva demais. Por exemplo, se eu só vou casar com alguém que tiver essas características, só que as características assim só batem com Cristo, ninguém mais. Ninguém mais consegue alcançar aquilo. Aí realmente você está sendo muito seletivo. Essa tentativa de explicar, poxa, a pessoa é muito seletiva, é como se Deus não fosse poderoso ou generoso o suficiente. E Ele precisasse de uma gama mais ampla de opções para trabalhar. Então limita o poder de Deus, limita a bondade e a generosidade dele. Então, por isso que é preciso ter cuidado, né, com essas falas, né? A terceira que ele traz é a seguinte: como solteiro, você pode se dedicar inteiramente à obra do Senhor. Traz uns cuidados, né, que a gente tem que ter, porque a primeira coisa, poxa, um solteiro pode se dedicar inteiramente à obra do Senhor, e o casado não? Essa é a primeira dúvida que me vem, assim. Que estranho, né? E a outra questão é, o que ele traz no livro, eu achei bem forte isso também, como se Deus estivesse exigindo mártires emocionais para realizar a sua obra. Então, se uma pessoa tem esse desejo, esse anseio, como eu falei antes, muitas vezes Deus pode estar colocando esse desejo no coração. E ouvir algo assim, né? Poxa, aproveita porque você pode se dedicar inteiramente à obra de Deus. É como se estivesse sacrificando, por isso que ele chama de mártir emocional, né? Sacrificando esses desejos, essas emoções. Não, é pelo bem do reino de Deus. E isso vai muito para um caminho farisaico, né? Tá negando o seu ser, que às vezes Deus criou, Ele tem esse plano e você tá falando, não, isso não, pro bem do reino de Deus. Então é outro cuidado que tem que ter. E a quarta e última explicação que ele traz aqui é a seguinte: você tá solteiro porque para que você possa se casar com alguém maravilhoso, primeiro o Senhor precisa te transformar numa pessoa maravilhosa. E aí isso coloca o casamento como uma segunda bênção, de novo, né? Então depois que a pessoa alcançar um estágio ali, um nível, agora você é santo no nível que agora pode. Com aquela pessoa incrível. Então tá colocando de novo como uma segunda bênção, né? Depois de alcançar um determinado estágio satisfatório de santificação, né? De novo, como se Deus não fosse poderoso ou generoso para
abençoar essa pessoa, né? Então, como eu falei, muitas vezes a gente aconselha com palavras assim, com um bom coração, com um bom desejo de encorajar, de animar, de ajudar a pessoa a ter satisfação em Deus, mas é preciso ter esses cuidados, que ele fala que isso está deturpando, né, a igreja ocidental. Então é algo que vem acontecendo há muito tempo e que não era assim no começo, né, da igreja. E essas frases, elas indicam que permanecer solteiro é um estado de privação reservado para quem ainda não está completamente formado para o casamento. Então está colocando o casamento, né, num altar, num ídolo, e rebaixando os solteiros também. Por isso que eu falei, por isso que parecia tão rude, né, a pregação no início, falando mal de casamento, mas exatamente porque a visão, a cultura, ela cria isso, né, desde o início. E aí quando às vezes você casa e vê que aquela Disney não está acontecendo, e aí, puxa, ninguém me avisou, né?